Olha só que figura complexa. De um lado, um demônio temido, a rainha da noite que, diziam, roubava crianças. Do outro, hoje, um ícone de poder, de autonomia e até de cura. A jornada de Lilith, sabe, de uma lenda bem sombria para um símbolo de empoderamento, é sem dúvida uma das transformações mais fascinantes que a gente encontra na mitologia. Então, vamos mergulhar nessa história para entender como isso aconteceu. Se a gente parar para pensar, a resposta parece óbvia para muita gente. Eva. Mas, e se a história for um pouquinho mais complexa? E se existia uma mulher antes de Eva, uma que se recusou a ser submissa e que escolheu a liberdade no lugar do paraíso? E aqui, gente, está o pulo do gato, é o ponto central de tudo. Pensa bem, a história de Eva começa como uma derivação de Adão, certo? Já de Lilith, não, a dela começa em pé de igualdade. E essa diferença, que parece pequena, mas é fundamental na criação de cada uma, é a semente da rebelião dela. É o alicerce de tudo que ela representa hoje em dia. Para entender Lilith de verdade, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Mas é uma viagem longa, muito antes do Jardim do Éden. Nossa jornada começa lá na antiga Mesopotâmia, há uns 4.000 anos, onde Lilith nem era uma mulher, mas sim uma classe de espíritos bastante temidos. Como dá para ver aqui nessa linha do tempo, a presença de Lilith é muito, muito antiga. As primeiras menções, lá por volta de 3.000 a.C., nem falam de uma mulher, mas sim de espíritos sumérios. Depois, a gente vê a figura dela se consolidando no famoso épico de Gilgamesh e até em amuletos de proteção do século 7 a.C., onde o nome dela era invocado para afastá-la. Ela era vista como uma força da natureza, sabe? Selvagem, controlável, muito antes de ser ligada à história da criação. É fundamental entender este ponto. Olha só. Lilith originalmente não era um nome próprio. Lilito era uma categoria de demônios do vento na Mesopotâmia. Eram vistos como indomáveis, associados ao caos da natureza, e não como a figura única que ela se tornaria bem mais tarde no folclore judaico. A grande virada na história de Lilith acontece na Idade Média. Um texto judaico, meio satírico, o Alfabeto de Ben Sira, escrito ali entre os séculos 8 e 10, pega essa figura demoníaca antiga e a coloca diretamente no Jardim do Éden. Aí fica a pergunta, né? Por que uma sociedade medieval criaria essa história? Talvez como um aviso sobre os perigos de uma mulher insubordinada. Mas ao fazer isso, eles sem querer plantaram a semente de um arquétipo poderosíssimo. A mulher que escolhe a si mesma em vez da submissão. Essa citação do Alfabeto de Ben Sira, nossa, é um manifesto da Lilith. Sou sua igual, pois ambos fomos criados da mesma terra. Isso vai muito além de uma disputa sobre quem fica por cima ou por baixo fisicamente. É uma declaração radical de igualdade existencial. Ela simplesmente se recusa a aceitar uma hierarquia que nega a sua origem, que é idêntica à de Adão. A rebelião dela foi um ato totalmente consciente e poderoso. Primeiro, a exigência por igualdade. Depois, um ato de poder espiritual. Ela pronuncia o nome sagrado de Deus para se libertar. E, por fim, a escolha deliberada pelo exílio. Ela preferiu a incerteza do deserto, a segurança de uma vida de submissão. Bom, se Ben Sira deu uma história para ela, foi a mística judaica, principalmente a Cabala, que a transformou num poder cósmico das trevas. Vamos ver como a imagem dela foi ainda mais demonizada em textos místicos como o Zohar. No Zohar, que é o texto fundamental da Cabala, Lilith deixa de ser só a primeira esposa rebelde para se tornar a rainha do outro lado, o reino sombrio conhecido como Sitra Ahra. Ela é a contraparte feminina do mal, formando ali um casal profano com Samael. O Zohar atribui a ela umas características bem terríveis. Ela se torna uma súcubo que seduz os homens, a antítese da presença divina feminina, a Shekinah, e a ladra de bebês das lendas. Mas aqui tem um paradoxo fascinante. Ela também é descrita como a chama da espada flamejante que guarda a árvore da vida. Isso mostra a complexidade imensa da figura dela, um poder tão grande que, mesmo na sua forma mais demonizada, ainda é visto como um guardião formidável e, claro, perigoso. E é justamente essa imagem de poder indomável e perigoso, forjada lá na Cabala, que, paradoxalmente, abre o caminho para a ressignificação dela. Nos séculos 20 e 21, acontece uma reviravolta impressionante. A figura que foi demonizada por milênios começa a ser relida, reinterpretada e reivindicada como um símbolo de poder. Dentro de algumas correntes do ocultismo moderno, como o chamado caminho da mão esquerda,
Lilith tem um lugar central. Essa imagem aqui a retrata não como um demônio a ser temido, mas sim como a rainha do Sitra-Ahá, uma guia para a autoedificação. E essa é a mudança radical de perspectiva. Para o ocultista, a escuridão que a Lilith representa não é o mal, mas sim o inconsciente, as partes reprimidas da nossa psique. Atravessar essa escuridão com ela como guia é o caminho para a liberdade total, para a descoberta do divino que existe dentro da gente. Ao mesmo tempo, a espiritualidade feminista viu na história de Lilith a metáfora perfeita da luta feminina. A recusa dela em se submeter a Adão virou um grito de guerra pela autonomia, pela soberania corporal e pela liberdade contra as estruturas patriarcais. Então, o que significa invocar Lilith hoje, fora desses contextos estritamente religiosos ou ocultistas? Bom, ela se tornou um arquétipo muito poderoso para o trabalho de desenvolvimento pessoal, de poder e de cura emocional. Hoje, Lilith simboliza a soberania pessoal, o direito de ser dona de si. Ela representa a coragem de integrar a nossa sombra, tudo aquilo que a gente esconde por medo ou vergonha. Ela também encarna a raiva sagrada, sabe? Aquela que nos move a mudar injustiças. E, acima de tudo, o empoderamento consciente, sem pedir desculpas. É exatamente aqui que Lilith se torna uma catalisadora para a cura do que chamam de feminino ferido. Ela vira um espelho para quem já se sentiu punido por ser intenso demais, independente demais ou, simplesmente, demais. Trabalhar com o arquétipo dela é um caminho para curar essas feridas e reivindicar a totalidade do próprio ser, sem pedir licença. Chegamos num ponto crucial. A gente já viu Lilith como demônio, rebelde, deusa e arquétipo. Como é que a gente junta todas essas peças? A chave é entender que cada época enxergou Lilith através de uma lente diferente. Essa nossa jornada nos mostra as múltiplas faces de Lilith dependendo da lente que a gente usa. A visão histórica revela como o espírito da natureza lá da Mesopotâmia, a religiosa tradicional a molda como uma ameaça moral, já a ocultista moderna a enxerga como uma mentora espiritual. Para a espiritualidade feminista, um ícone de libertação. E para a psicologia, um arquétipo essencial da nossa psique. Todas essas visões coexistem, e é isso que forma a identidade dela tão complexa e fascinante. Então o ponto mais importante é este. Lilith é como um espelho. A identidade dela não é fixa. Ela foi moldada e remodelada ao longo de 4.000 anos para personificar o que cada cultura mais temia ou, como hoje, o que mais aspira a reivindicar, a liberdade indomada. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A jornada de Lilith, de demônio a ícone, nos mostra como as noções de bem e mal, de sagrado e profano, podem ser completamente transformadas. O que a história dela nos diz sobre o poder, sobre as narrativas que contamos e sobre as verdades que a gente escolhe abraçar.